Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar as equações diferenciais lineares de ordem n. Então nós vamos observar que essa equação ela tem duas particularidades. A primeira é que ela pode ser homogênea ou não homogênea. Se ela for homogênea, nós teremos a igualdade dessa equação igual a zero, ou seja, o segundo membro da nossa equação vai ser igual a zero. Se no outro lado nós tivermos uma função de x, então essa equação ela não é uma equação diferencial linear de ordem n, não homogênea. Então ela poderá ser homogênea ou não homogênea. Então vamos ao primeiro caso, que ela se refere ao fato de ser homogênea. Então primeiramente nós vamos ver a definição. Então eu vou compartilhar aqui minha tela e nós vamos utilizar um recurso bem legal, que é o nosso quadro digital, justamente para a gente ter essa discussão com relação à parte introdutória da nossa equação, tendo em vista, primeiramente, a parte preliminar da definição e algumas particularidades desse caso. Ok, pessoal? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, aqui no nossos aplicativos do Google, nós vamos pegar o Jamboard, que é o nosso quadro digital, e aqui nós vamos escrever, então, a nossa equação. Eu vou inicialmente criar alguns slides introdutórios para a nossa aula começar. E aqui eu vou pegar uma caneta e nós vamos observar a cara dessa equação. Então, olha só, as equações lineares de ordem n, de coeficientes constantes, no caso aqui, que eu vou escrever inicialmente, que ela é uma equação homogênea, ela é exatamente com essa característica. Eu vou ter aqui uma constante arbitrária, que eu vou chamar de A0, e aqui eu vou ter uma derivada de ordem n. Ok, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui dy dx, tá? E aqui eu vou considerar, então, que essa nossa equação, ela é de ordem n, tá? Então, eu vou ter aqui uma equação diferencial linear, no caso aqui, de coeficientes constantes, né? Então, esses coeficientes constantes é o A índice 0, que vocês estão observando, que eu escrevi já aqui. E aqui nós temos aqui a derivada de ordem n, até nós termos aqui um coeficiente de A índice n, y, igual à função b. Então, as equações lineares de ordem n, de coeficientes constantes, é exatamente essa equação, no caso, que ela poderá ser homogênea ou não homogênea. Então, se esse b ele for zero, então ela é homogênea, tá? Vou colocar um H aqui, só para a gente simplificar a nossa escrita. Então ela é homogênea, né, pessoal? Agora, se por um acaso ela for não homogênea, então esse B, claro, ele vai ser diferente de zero, tá? E aí ela não vai ser homogênea, tá? Não é homogênea. Vou colocar não H, né? Ou seja, não homogênea. Ok, pessoal? Então, basta você observar que essa equação ela tem essas características, ok? Agora, observe também que quando você tem essa equação aqui, que o B é zero, então nós vamos admitir para esse tipo de equação três condições iniciais. Quando essa equação, que na verdade é chamada de equação característica, ela vai ser igual a zero, porque ela é uma equação diferencial ordinária, linear, de coeficientes constantes, homogênea. Então, eu estou no caso em que nós temos aqui, na parte inicial, ou seja, a gente vai chamar de primeiro caso, para que nós possamos, então, o quê? Resolver nossa equação, né, pessoal? Agora, como é que a gente vai resolver essa equação? Então, primeiro caso, nós vamos dizer que a equação admite a equação. Então, eu vou voltar aqui para que eu possa apagar. Então, essa nossa equação, ela admite, ou seja, ela vai admitir uma solução que tem raízes reais distintas, tá? Então, as raízes da minha equação serão raízes reais distintas, ou seja, no caso aqui, eu vou ter que a minha equação característica, ela admite, tá? Ela vai admitir
soluções que tem aí um determinante maior que zero, né? Porque aí eu tenho soluções reais distintas. Ok, pessoal? Então, o que vai acontecer? Nós vamos observar no próximo frame aqui, que eu vou seguir adiante a nossa aula, eu vou, então, pegar aqui um quadro rapidinho, só para mostrar a vocês. É interessante, né? Essa condição. Mas é o seguinte, eu considerei aqui esse primeiro caso, que vocês estão observando, e o segundo caso eu poderia escrever, porque geralmente os livros não apresentam esse como segundo caso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse daqui é o terceiro, tá, pessoal? E já vou falar do segundo, tá? É só uma questão de ordem, tá bom? E aí a gente fica combinado de tratar aqui, né? Vamos colocar bem aqui, ok? Agora nós vamos, então, pegar aqui, eu vou duplicar, e aí eu vou considerar aqui o meu segundo caso, só para que vocês entendam que cada um dos casos, ele vai, então, trazer aí uma forma de escrita para a nossa solução geral da nossa equação. Então, a solução característica admite raízes complexas, tá? Então, vejam bem, isso tem tudo a ver com o que vocês lembram lá do ensino médio, pessoal? E quando você está escrevendo a solução de uma equação que vocês conhecem como equação quadrática, ou seja, uma equação do segundo grau, você escreve a solução dessa equação conforme o valor do discriminante. Ou seja, se você achar um discriminante maior que zero, é claro que essa equação vai admitir raízes reais distintas. Se a tua equação admitir o delta menor que zero, então você está com raízes complexas, tá? E assim também, se você tiver o delta igual a zero, você tem raízes reais iguais. Então, é mais ou menos parecido com isso, por quê? Porque, na realidade, por enquanto, nós estamos numa ordem N da nossa equação, ou seja, aquelas equações que vocês observaram lá no início do curso, que são equações de primeira ordem e primeiro grau, já acabou, pessoal, praticamente. Nós não temos mais agora a equação de primeira ordem e primeiro grau, tá ok? Até porque, vejam bem, vamos abrir um parêntese aqui que eu lembrei agora, e a gente vai descrever. Se você tiver uma equação assim, vamos lá, eu vou pegar até inclusive aqui aquele coeficiente que eu chamei de A índice zero, tá? E aqui eu vou escrever, só para você ter uma ideia de que quando você está numa equação de primeira ordem, primeiro grau, é claro que essa equação vai admitir uma solução, tá? Porque ela tem uma ordem, né, de primeira ordem e primeiro grau. Então, a ordem dela, por ser 1, eu tenho apenas uma solução arbitrária, que é a minha solução geral. Agora, olha só, aqui no caso, o A índice zero vezes essa derivada, eu estou pegando aqui uma equação qualquer que tenha coeficientes constantes. Então, aqui eu vou dizer que eu estou já que eu usei o A índice zero aqui, agora eu vou usar o A índice 1. Então, tá aqui, ó. Você tem aí essa equação, que eu vou dizer que é uma equação diferencial linear de ordem N de coeficiente constante, né, pessoal? Então, aqui, ó, vou destacar para vocês, está aqui nossa equação. E o que eu quero fazer com essa equação? Eu quero mostrar a vocês como que nós vamos, digamos assim, exibir a solução dessa equação. Observe que essa equação, pessoal, é uma equação de variáveis separáveis, né? Então, eu posso separar as variáveis. Se eu separar as variáveis, como é que fica? Vamos lá. Lembre-se que o A índice 0 e o A índice 1 são coeficientes constantes. Então, portanto, são constantes arbitrárias quaisquer. Então, quando eu separo aqui as variáveis, ó, eu coloco dy sobre y, eu passo para lá o segundo membro, o A índice 1, que vai dividir o A índice 0, tá? Isso aqui é só para a gente ver como é que fica a cara de uma equação linear de primeira ordem, de coeficientes constantes, homogênea, porque é igual a zero, tá bom? Então, aqui, ó, quando eu passei para o segundo membro, ele fica negativo, né? Vou colocar o menos aqui para a gente não esquecer. E aí, aqui eu tenho, claro, que vai acompanhar a minha diferencial. Beleza, pessoal? Então, olha só, eu tenho essa equação, tá? Que aqui nós temos, então, como destacar essa equação, que é uma equação que eu posso, o quê? Integrar, né? Eu não separei as variáveis? Agora eu integro.
Quando eu integrar aqui, o que sobra? ln menos A1 sobre A0 é constante, vai para fora, fica a integral de dx, que dá x mais um certo c ou k, o que você quiser. Então, eu vou escrever já esse resultado, que eu passo aqui a integração, passo a integração desse lado, passo a integração desse outro e adiciono uma constante. Vou chamar de k. Não é isso, pessoal? Então, veja, eu separei as variáveis, tá? E aqui, quando eu separo as variáveis, nesse próximo passo, eu observo que eu posso integrar. Então, aqui vocês sabem que nós vamos obter o quê, pessoal? Logaritmo natural de y, não é isso? Pelo resultado que nós temos aí da primitiva para essa integral. Agora aqui eu vou repetir essas duas constantes arbitrárias que estão dividindo entre si, né? Ou seja, o A1 está dividindo pelo A0, tá, pessoal? Vão acompanhando aí. Aí aqui você tem vezes x, porque a integral de dx é x, mais uma constante arbitrária. O que você tem? No próximo passo, o que nós vamos ganhar com este resultado? O que nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar aqui, olha só. Aqui você vai ter o quê? Aqui você não tem a exponencial, então essa exponencial, o que acontece com ela? Ela eleva-se a esse logaritmo, que isso aqui é o nosso logaritmo, que vai ser igual ao logaritmano, que é o y, pessoal. É assim que funciona pela nossa função, que ela é bijetiva, porque ela admite inversa, portanto, a função inversa do logaritmo é exponencial, e essa bijetividade permite você, então, isolar esse y. Então, você vai ter o quê? Y igual a e elevado a essa constante arbitrária mais k. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma jogada aqui com vocês. Ao invés de eu usar k, eu vou trocar por c aqui, tá, pessoal? É só uma questão de você usar a sua notação. E aí, só por isso, por esse motivo, é que eu vou dizer que isto aqui, essa divisão negativa, eu vou chamar de k, tá? Só uma questão de você identificar. Então, entender aí? Eu vou dizer que é k. Ora, quando eu digo que é k, pessoal, fica o quê? K vezes x, né? Mais um certo c, né, pessoal? Eu tenho, então, olha só, a minha solução, ela ficou assim, ó. Vamos destacar aqui. Tenho essa solução. Beleza. Então, quando eu tenho a exponencial elevada a uma soma, eu posso separar em duas partes, né? Vamos pegar aqui um novo frame. E aí eu tô nessa condição, ó. Eu tô nessa condição de que eu tenho uma exponencial k vezes x vezes e elevado a c. Mas vocês lembram que a exponencial é um número. O c é um número. Quando eu pego um número e elevo ao número, isto aqui ainda é um número. Ok, pessoal? Então, este número, eu vou dizer que é um certo c. Esse c eu chamei de minúsculo, agora eu vou chamar um c maiúsculo. Tá, pessoal? Só para diferenciar. Então, como é que vai ficar a nossa solução? C elevado a k vezes x. Ok? Pronto, olha só. O que nós obtivemos? Que quando eu tenho uma solução, olha a cara da solução, para essa equação que a gente chamou lá no início, quando eu tenho uma equação diferencial linear de coeficientes constantes, homogênea, pessoal, então eu tenho a possibilidade de escrever a solução dessa equação. Qual é? Acabamos de exibi-la. Vocês estão aí, então, observando, está aqui a cara da solução. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, o que a gente observa? Que toda vez que eu tiver uma equação diferencial linear, homogênea, de coeficientes constantes, a cara da minha solução vai ser essa daqui, não vai mudar.
Agora, se essa equação característica admitir raízes reais distintas, então vamos voltar aqui. Se eu tiver raízes reais distintas, é porque a minha ordem aumentou, já não é mais 1, tá? E se a minha equação admitir raízes complexas, o meu discriminante não admite raízes reais. Ou então, a minha equação vai admitir raízes reais iguais. Então, nessa aula de hoje, não dá para nós vermos os 3 casos. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro demonstrar a cara dessa equação aqui, ó, que eu estou todo o tempo falando. Essa equação aqui, pessoal, equação característica, eu vou demonstrar a partir dessa parte introdutória que nós já iniciamos, para vocês acompanharem aí a linha de raciocínio. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Lembrem-se que eu fiz uma mudança aqui nas minhas constantes e aqui eu estou usando um C minúsculo para que no próximo frame nós utilizemos aqui um C maiúsculo, para que nós possamos então identificar aqui uma constante elevada a uma constante, ainda é uma constante, portanto eu chamei de C. E eu estou usando essa notação justamente para facilitar a visualização de vocês nos livros, na literatura como um todo. Então nós temos aí esse resultado, ok? Então agora vamos aqui para o próximo frame. O que eu vou fazer? Eu vou derivar, pessoal, esta expressão até a enésima ordem, para que nós possamos substituir nesta equação arbitrária, que é a nossa equação diferencial linear de ordem n, né? Que aqui nós temos coeficientes constantes. E aqui, se o b for zero, ela é homogênea. Se o b for diferente de zero, ela não é homogênea. Então, a gente está no primeiro caso, que a equação admite raízes reais distintas. Porém, antes de entrar em qualquer caso, pessoal, eu vou primeiro demonstrar a cara da equação característica. Então, vamos lá no nosso frame. Olha o nosso frame aqui. Eu vou, a partir dessa equação, eu vou derivar ela n vezes. Então, vamos lá. Eu estou agora com essa equação, que é y igual a um certo C maiúsculo de constante elevado a k vezes x. Então, você está com essa equação para fazer essa derivação. Então, vamos pegar aqui nossa equação e a gente vai derivar, tá, pessoal? Quando eu derivo, vamos lá, me acompanhe aqui nesse raciocínio. Eu vou derivar aqui, pessoal, ó. Vou derivar primeira vez, então eu tenho a derivada de primeira ordem, tá? Então, derivada de y, dy dx. E aqui eu repito a constante, né? Que eu estou chamando de C, porque quando eu derivo a exponencial, eu repito o número que está acompanhando com ela, né? A derivada aqui. E aí, a derivada da exponencial, todo mundo lembra que é ela mesma. Só que quando eu multiplico por ela mesma, porque a derivada dela é ela mesma, eu multiplico por quê, pessoal? Pela constante do expoente dessa equação, ou seja, dessa função. Então, aqui eu tenho um certo k. Ok, pessoal? Então, quando eu derivo, eu tenho esse resultado. Entendido? Ok, essa é a primeira derivada. Agora eu vou derivar de novo. Derivada de segunda ordem de y com respeito a x. Olha só. Aí eu tenho agora, novamente, ó, eu tenho C de novo. Eu repito C. Só que vocês concordam comigo que quando eu derivar essa segunda parte aqui, ó, o que acontece? Porque aqui eu só repito a constante. Quando eu derivo, de novo, a derivada exponencial, ela mesmo, porém que quando eu multiplicar pela derivada do seu expoente, vai para cá o quadrado aqui. Então, vou colocar logo, vou aproveitar e vou escrever o k ao quadrado, tá? K ao quadrado, pessoal. Vezes a exponencial k vezes x. Muito bem. Então, essa é a derivada de segunda ordem. Agora, vamos derivar mais uma derivada de terceira ordem. Só para que nós possamos entender o que está acontecendo. Então, derivando. É claro, já deu para perceber que aqui vai para cá o cubo, né, pessoal? Pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar,
Derivada exponencial, ela mesma, vezes a derivada do expoente, vai para cá ao cubo. Então, já dá para perceber o seguinte, se eu continuar derivando, pessoal, isso aí, o que vai acontecer? Eu vou ter derivada de ordem n, dy, dxn, né? Que vai ser igual a quanto? O c é constante, repete, eu vou ter k elevado a n, ok? Observem aí, justamente, a generalização dessa derivada. E aqui vai permanecer k vezes x. Não é isso, pessoal? Então, se nós observarmos o que nós acabamos de encontrar, isto aqui que nós identificamos, quando eu substituir na minha equação, aí eu vou escrever minha equação aqui, para vocês lembrarem, a minha equação de ordem n, pessoal. Tá? Essa equação aqui de ordem n é a nossa equação que foi apresentada lá no início da nossa aula de hoje, tá bom? Então, acompanha aí direitinho. É bem interessante a cara da equação que te permite observar esse processo. Aqui nós temos de ordem n, né? Que é um n. Vamos escrever direito, eu escrevi um, na verdade eu pensei uma coisa, escrevi outra. Aqui vai ser yn igual a b, tá? Só que tem um detalhe, nós estamos considerando o fato de que nós queremos encontrar a equação característica quando, e eu preciso fazer isso, quando a equação é homogênea, então aqui é zero. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Substituindo, como é que vai ficar? A índice zero. Aqui, pessoal, essa derivada de ordem n, tá aqui ela, ó. Né? Então, vou substituir aqui. Vai ficar c elevado a k, né? Vou colocar aqui o c, deixa eu colocar aqui logo a constante, senão eu vou esquecer. K elevado a n elevado a k vezes x. Mais, então eu vou ter aqui justamente essa questão. Deixa eu ajeitar aqui a minha generalização para que nós possamos então observar esse próximo passo. Aqui eu tenho a índice n, eu repito. Mas olha só, quem é a nossa derivada de ordem n? Vejam bem, observem que essa derivada de ordem n, eu tenho, aqui eu tenho simplesmente o y de índice n. Ou seja, eu vou ter quem, pessoal? Eu vou ter justamente meu resultado, que fica essa generalização que você tem aqui, ó. Por exemplo, quando aqui você tem o y de índice n, quem é esse valor, né? É justamente quem? C elevado a kx, né? Ou seja, então vai ficar e elevado, né? Ou seja, a derivada de ordem zero é exatamente nosso resultado ali. Então, eu vou pegar aqui, tá faltando aqui a constante, eu vou colocar C, vamos apertar um pouquinho, senão não vai dar, e elevado a K vezes X, que é igual a, vamos ajeitar aqui, igual a zero. Pronto, ok? Então, isso aqui te permite verificar, agora, vamos observar que você tem alguns fatores que você pode, primeiramente, evidenciá-los aqui. Primeiro é o C, né? Então, vamos colocar aqui, ó. C é um fator constante, ele aparece em todas as parcelas, ok? Além disso, E elevado a K vezes X. Então, vai ficar C elevado a K vezes X, tá? Tudo bem. Agora, eu abro um parêntese. O que vai sobrar? Vai sobrar A índice zero, né? Que está multiplicando esse K elevado a N, ok? K elevado a N. E aqui, quando você tem K elevado a N,
observe que você tem aqui uma forma de observar a generalização da sua equação, tá, pessoal? Então, mais a índice N, né? Aqui, tá faltando mais aqui, tem uma reticências aqui para dar continuidade, né? A índice N. E este termo já está lá fora, ok? Já está lá fora, que é igual a zero, tá? Então, agora a gente chegou nesse passo aqui, e o que a gente observa, né? A gente observa que isso é um produto. Esse produto, ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero, tá? Mas olha, a exponencial nunca se anula para nenhum ponto. Então, quem tem que ser zero é isso aqui. Ou seja, essa soma tem que ser zero. Ok, pessoal? Então, isso mostra o seguinte, que nós temos aqui um resultado muito importante, que é a nossa equação, que a gente conhece como sendo a equação característica da nossa equação diferencial ordinária. Porque isto aqui sendo diferente de zero, quem tem que ser igual a zero é esse resultado. Ok? Se esse resultado é igual a zero, então esta é a nossa equação característica. Então, sobre ela é que existe a possibilidade de ter esses três casos. Então, a equação característica pode admitir raízes reais distintas, a equação característica pode admitir raízes complexas, ou a equação característica pode assumir raízes reais iguais, ok? Então, por enquanto, pessoal, é isso. A gente vai, então, observar que esse resultado ele é fundamental para os outros casos que virão e em relação à ordem maiores no que diz respeito aos métodos que nós precisamos estudar para resolver a nossa equação. Nós vamos observar que nessa linha de raciocínio, nós vamos encontrar aí pelo meio do caminho o método dos coeficientes a determinar, que é o método bem conhecido, o método Descartes, e o método também da variação dos parâmetros, que é muito interessante esse método que vai nos auxiliar. Mas isso aí é quando nós tivermos já uma combinação desses casos que vão admitir mais três casos. Então, calma, nós vamos por partes e, inicialmente, nós estamos aqui vendo essa parte introdutória. Quem é esse valor? Né? É justamente quem? C elevado a kx, né? Eu vou pegar aqui, deixa eu... Tá. Então, pessoal, nós já observamos aqui a nossa equação característica. Em geral, nos livros, a gente sempre encontra essa equação característica escrita de outra forma com relação a essa constante arbitrária que nós estamos trabalhando aqui, tá? Então, é importante que vocês observem essa condição nesse sentido, apenas para entender que a notação dos livros, em geral, eles não usam o K aqui. O que eles fazem? Nessa substituição que eu fiz aqui, ó, aqui eu chamei menos A1 sobre A0, eu chamei de K, mas você poderia ter chamado de R, tá? Então, olha só. Se você chamar de R, esse K, como é que vai ficar a cara da equação, pessoal? Se eu chamar de R, tá? Como é que vai ficar? Então, vamos observar lá na frente a cara dessa equação. Então, só para frisar, se eu considerar essa constante arbitrária aqui, K de R, eu vou ter aqui, ó, R, né? Então, eu vou ter aqui um certo valor que vai sempre generalizando com relação a esse K aqui. Então, eu vou ter K, R vezes R, vai ficar R ao quadrado, R até R elevado a N. Então, aqui no caso, ficaria R elevado a N, né? A nossa equação, tá certo? Então, é só para vocês observarem que isso tem uma enorme influência quando você muda e caracteriza a sua notação com relação a essa variável, tá? Que você está considerando como sua constante no momento. Então, é uma constante arbitrária. Então, a gente pode dizer que esse R, ele nada mais é do que a divisão, aliás,
entre A1 e A0. Ok? Que aqui, no caso, eu iniciei dizendo que seria o nosso K, que é a nossa constante arbitrária. Tá? Mas fica aí a dica, tá? Para vocês observarem essa mudança, se caso vocês quiserem assim considerar. Então, por isso ficou C elevado a K vezes X, tá, pessoal? Então, só para entender. Agora eu vou abrir aqui o próximo frame. E outra coisa, vamos salvar o nosso documento. Vamos colocar aqui equação diferencial ordinária de coeficientes constantes. Lineares. Aí nós vamos observar que nós estamos no caso das homogêneas, né, pessoal? Tá? Então, esse será o nosso documento aqui para o nosso quadro digital, tá? Nossa aula está concentrada aqui. Então, vamos abrir aqui o próximo frame e eu vou me concentrar agora apenas nessa pausa que nós observamos aí, né, para salientar essas peculiaridades da nossa equação. Agora nós vamos entrar propriamente no sentido de resolvermos a nossa equação característica. Então, eu vou considerar aqui, só que eu vou olhar para a minha equação característica, como eu já falei, aqui considerando que esse meu K é um certo R. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Como é que vai ficar? Eu vou escrever aqui. Eu vou ter assim. O A índice zero de quem? R elevado a N, certo? Observem aqui, eu vou voltar para vocês lembrarem. A de índice zero, R elevado a N, mais reticências aqui, né? Até nós chegarmos no termo A índice N. Por quê? Porque esse valor aqui ficou como evidência. E a gente sabe que a exponencial não se anula para nenhum ponto, portanto, a equação característica tem que ser zero, pessoal. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, por isso, nossa equação característica ela não é zero por um acaso não, tá? Justamente porque a nossa exponencial lá não se anula para nenhum ponto e, portanto, né, nós temos aí essa condição, tá bom? Ó, vamos voltar aqui para vocês lembrarem. Aqui, eu só tenho o termo A índice N porque o C de E elevado a Kx já ficou lá fora, que no caso, nós estamos considerando E elevado a Rx, né? Tá? Só para questão de notação, pessoal. Vamos observar aí esses detalhes que são importantes. Então, aqui vai ficar o quê? A de índice N, né? Igual a zero. Pronto. Esta, então, é a nossa equação característica. Então, vamos colocar aqui. Vamos escrever. Tá? Eu vou pegar um título bem, um pouquinho maior, só para chamar a atenção aqui de vocês. Tá bom? Então, nós vamos ter aí equação característica. Tudo bem. Então, tá aí, pessoal. Nossa equação linear homogênea, que tem aí a sua cara determinada por essa expressão, como sendo a nossa equação característica, que nós vamos, então, o quê? Impor o caso de cada um para estudar a forma como se resolve a nossa equação. Então, eu vou pegar um exemplo para vocês observarem, tá? Mas antes de pegar o exemplo, lembrem-se, tá? Quando você tem essa equação característica que admite raízes reais distintas, então você tem que a cara da sua equação, como é que ela vai ficar? Vejam bem. Vamos voltar aqui rapidamente, só para que eu possa lembrar a vocês que quando eu estou nesse caso, eu admito o quê? Raízes reais distintas, correto? E o fato de admitir raízes reais distintas, eu estou dizendo que a minha equação admite o seguinte. Vamos voltar. Admite assim, que quando eu tenho uma solução, vou chamar aqui de y1, eu tenho então o quê? C1, uma constante arbitrária associada a uma raiz da minha equação. Se eu tiver uma outra solução, pessoal, vou colocar um ponto e vírgula aqui. Se eu tiver um y2, aqui é uma solução. Aí, quando a minha equação característica admite
raízes reais distintas, aí eu tenho uma nova raiz, que eu estou chamando de R2, por isso que a gente trocou por R, para caracterizar essa questão de associar a uma raiz. Então, aqui, ó, vou pegar agora Y3, tá? Que vai ser quem? C3 elevado a R3 vezes X. E assim por diante, pessoal. Então, significa dizer o seguinte, que quando eu tenho a minha solução geral, eu vou ter o quê? Se eu tiver uma equação característica que admite 3 raízes, é porque a minha EDO é de ordem 3. Se a minha equação característica admite 2 raízes, então é porque a minha EDO é de ordem 2. Então, a ordem está associada ao número de raízes. Vejam bem. Então, aqui, como é que eu poderia escrever a minha solução geral? Seria Y1 mais Y2 mais Y3. Ok? Claro que eu estou dizendo aqui que a minha equação só admite raízes reais, pessoal. Pode não acontecer, vocês concordam comigo? Olha só, se você tem uma equação diferencial homogênea de ordem 3, que 2 são raízes reais e uma seria uma raiz que não é real. Como é que eu escreveria a solução? Aí não dá para a gente ver agora, porque eu estou apresentando inicialmente o primeiro caso, quando a tua equação característica da tua equação linear homogênea admite raízes reais distintas. Então, se eu estou dizendo que as raízes são reais distintas, claro, eu posso ter 3 raízes na minha equação. Então, naturalmente, a minha EDO é de ordem 3. Entenderam? Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar como que eu escrevo toda vez que a minha equação admitir raízes reais distintas, eu vou escrever da seguinte forma. Vejam bem, pessoal, não confundam. Raízes reais distintas, eu não estou falando complexa nem múltiplas, porque múltiplas é quando elas se repetem. Eu não estou entrando nesse caso aí, eu estou só me concentrando no primeiro caso, tá? E essa aula de hoje, nós vamos nos concentrar apenas nesse primeiro caso. Nós observamos aí a cara da nossa equação linear homogênea de coeficientes constantes quando ela é homogênea. Quando ela é homogênea, admite 3 casos. Quais são? A tua equação característica pode ter raízes reais distintas, a tua equação característica pode ter raízes reais complexas, aliás, raízes reais múltiplas, né, que se repetem, e raízes complexas. Só que a ordem dos casos eu não coloquei assim, porque em geral os livros colocam na seguinte ordem, vamos repetir. Raízes reais distintas, raízes complexas, raízes reais múltiplas, quando elas se repetem. Então, são 3 casos. Tá ok, pessoal? Não esqueçam disso, tá? Então, o que nós vamos fazer? Hoje, a nossa aula vai se concentrar em apenas um caso. Qual é? O primeiro. Então, nós vamos fazer o seguinte. Estou apresentando aqui a vocês que quando a nossa equação característica admite raízes reais distintas, eu tenho, então, essa forma de escrever. E, portanto, abrindo aqui mais um frame, como é que fica a cara da minha solução geral? Fica assim, ó, olhando para essa situação. Vai ter sempre o quê? Uma constante arbitrária, que eu estou chamando de C1, elevado à primeira raiz que eu achar lá na minha equação, eu pego a minha raiz e multiplico por x. Aí, tenho mais uma solução que é a raiz real distinta. Vai ficar C2, ou seja, a cada raiz eu associo uma constante arbitrária. Então, vai ficar um C2 elevado a R2, que é a minha raiz, que eu achei lá na minha equação, vezes x. E assim por diante, pessoal. Se eu tiver n, eu vou generalizar aqui, ó, Cn elevado a Rn vezes x. Entenderam, pessoal? Então, toda vez que a minha equação diferencial linear homogênea de coeficientes constantes admitir raízes reais distintas, eu nunca mais posso esquecer que a minha solução geral se escreve dessa forma, tá? Para esse caso, que ela admite raízes reais distintas. Pronto. Já tenho aí o caso geral, tá?
Agora vamos pegar um exemplo. Observem aqui. Vou pegar um exemplo assim. D2, Y. Veja que a minha equação tem o quê? Ordem 2. Quantas raízes? 2. Tá? Olha aí. Eu vou pegar um exemplo bem simples, pessoal. 5 vezes dy. Olha só, eu tenho uma equação diferencial linear, homogênea, de coeficientes constantes, certo? Que eu quero resolver. Como é que eu resolvo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Vou pegar aqui o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, eu observo que eu tenho uma equação de segunda ordem, tá? Ela é de segunda ordem, mas ela é primeiro grau, porque o grau é sempre o fato de que você identifica a derivada de maior ordem contida na equação e você eleva a um certo valor. Qual é o valor que a maior ordem está elevada aqui? Qual é o expoente? É 1. Né? A gente sabe que aqui, essa derivada de segunda ordem é a maior que tem aqui na minha equação e, portanto, o grau é 1. Então, apesar dela ser segunda ordem, ela é de primeiro grau. Tá? Então, o que eu faço? Se vocês observarem, eu vou voltar aqui rapidinho. A primeira coisa, pessoal, nesse tipo de equação, como é que eu resolvo esse tipo de equação toda vez que é igual a zero? Eu vou recair em quaisquer desses 3 casos. Então, vamos observar o tipo de raiz que essa equação característica vai admitir. Ou seja, essa linear aqui, essa equação diferencial ordinária linear de coeficientes constantes, eu tenho que extrair dela a minha equação característica. O que eu faço? Vou escrever a minha equação característica. Lembra que a gente chamou de R? Né? Então vai ficar como? R2, né? R ao quadrado, menos 5R mais 6. Essa é a minha equação característica, pessoal. Você vai dizer, mas por que é essa equação característica? Por que ela admite esta carinha aqui? Olhando para a minha equação, eu tenho essa forma de escrever a minha equação característica. Por quê? Vamos voltar, vocês vão associar uma coisa. Na verdade, a raiz está associada à derivada da sua equação. Quer ver? Observe bem. Volta, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Olha só, o que acontece? Você tem aqui, na verdade aqui, né? Aqui, ó. Quem é que está elevado à potência N aqui? É a nossa raiz, pessoal. E quem é a nossa raiz no nosso exemplo? Olha aqui, quem é que está fazendo papel aqui? Tá? Elevado à ordem 2, tá? Porque quando eu digo elevado, é só para você a questão de associar a potência, mas na verdade, esta equação admite ordem 2, ou seja, isso aqui é derivada de segunda ordem. Não é essa expressão, chamando atenção aí, hein? Não estou dizendo que a derivada está ao quadrado, pessoal. Isso aqui é uma coisa que é diferente de derivada de segunda ordem de y dx, ok? Então não confunda uma coisa com a outra. Aqui você tem a derivada de segunda ordem, ok? Que não é a sua derivada elevada ao quadrado. Tá bom, pessoal? Isso é uma observação extremamente importante para vocês pararem e analisarem essa situação. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo aqui, ó, aqui você tem a ordem enésima da sua derivada, tá? Só que acontece que a sua raiz é que, na verdade, vai estar associada à sua derivada que tem essa ordem. Então, como é que é isso? Volta aqui. Olha para o exemplo. Como é que você tira a equação característica olhando para a sua EDO? Basta você olhar aqui, ó. Tá de ordem 2, então a tua raiz vai ficar elevada à ordem da tua derivada, tá bom? Ou seja, a ordem da tua equação que está apresentando no momento. Menos, eu acompanho aqui, ó. Coloco o coeficiente, na casa aqui é 5, que são coeficientes constantes, e essa derivada de primeira ordem, é claro que é a tua raiz elevada a 1, tá? Para você associar aí a potência com a questão da raiz, que não tem que confundir com derivada elevada ao quadrado, não é isso. Na verdade, eu estou falando de ordem de derivada, tá? Então, quando eu falo aqui, ó,
Aqui eu me refiro à segunda ordem, tá? Faltou até um 2 aqui, né? Desculpa aí, tá? Que eu esqueci aqui. Ok, pessoal? Então, derivada de segunda ordem de y dx2 é derivada de ordem 2, ok? Agora aqui, uma vez tirada a minha equação característica, o que acontece, pessoal? O que a gente lembra? Se eu quiser resolver isso daqui, rapidamente para achar as raízes, isso é uma equação de segundo grau, pessoal, na variável r. Então eu posso usar soma de raízes, eu posso usar produto de raízes, o que eu quiser. Então, por exemplo, quem é R1 aqui? Eu já sei quem é 2. E quem é R2, pessoal? Porque eu tenho duas raízes, né? É como se fosse o x', x duas linhas. Quem é? 3. Como é que eu verifico que está certo? O produto tem que dar 6, está aqui. 2 vezes 3 dá 6. E aqui 2 mais 3 dá 5, pego o sinal oposto. Porque aqui são positivos. Quando eu somo, dá sempre o sinal contrário do que está aqui. Ok? Então, olha lá, já achei as minhas raízes, pessoal. 2 e 3. Então, no próximo frame, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as raízes. Mas antes disso, lembra lá do que eu associei a vocês? Como é que eu escreveria y1, pessoal? Seria C1, uma constante arbitrária, elevado a R1, vezes quem? Vezes x. Quem seria y2? Para nós compormos aí a solução geral, né? Seria a soma das duas soluções, y1 mais y2. Porque a cada raiz associa uma constante arbitrária. Então, a R1 eu estou dizendo que eu estou associando C1. A R2 eu vou dizer que eu estou associando a R2, C2, ok? Então, pessoal, o que eu vou fazer? No próximo frame, eu vou, então, pegar aqui, destacando a vocês essas duas soluções, eu vou somar as duas, colocando quem eu achei. R1 igual a 2 e R2 igual a 3, ok? E aqui eu tenho constantes arbitrárias quaisquer. Então, vamos lá. Vamos escrever a solução geral para essa solução dessa equação. Observem aqui. Então, nós estamos, deixa eu escrever, nessa equação diferencial, eu estou observando a solução dessa equação. Aliás, aqui é menos, né? Aqui é menos 5dy, ok? Dx mais 6. Tá, pessoal? Então, tá aqui a minha equação, que é uma equação diferencial ordinária. Ok, pessoal? Então, como é que eu vou escrever, observando aqui, ó, como é que eu vou escrever, pessoal, a minha solução geral? Então, eu vou ter y igual a C1 elevado a 2 vezes x. Ok? Essa é a solução particular, né? Desculpa. Então, pessoal, essa é a solução que eu tenho associada a uma constante arbitrária em virtude dessa raiz que eu achei na minha equação. Agora, quem seria o y2? Naturalmente, né? Vocês têm aí a nossa segunda raiz, então vai ficar C2 elevado a 3 vezes x. Pronto, então agora eu escrevo a minha solução geral. Então observem, eu não preciso escrever essas soluções desse jeito, pessoal. Basta eu observar que essas soluções somadas me dão a solução geral. Então já escrevo direto. Ao invés de ficar somando cada uma delas e associando as constantes arbitrárias, eu já escrevo ela direto. Então vai ficar C1 elevado a 2x mais C2 elevado a 3x. Pronto. Então, a solução da nossa equação diferencial ordinária está aqui e, portanto, é a solução para essa equação. Pronto, resolvido o problema, pessoal. Entendido? Então, é isso. Toda vez que eu admito raízes reais distintas, eu vou pegar cada uma das raízes e associar uma constante e vou escrevendo. Até quantas houver, eu vou escrever, ok? Então, agora vamos escrever uma que tem uma ordem um pouquinho maior, pessoal. Segundo exemplo aqui, para vocês observarem aí
a nossa solução e aplicando aí esse fato de nós estarmos no segundo caso. Tá bom, pessoal? Vamos pegar aqui uma equação assim, pessoal, de terceira ordem. E aí vocês, né, naturalmente, estarão observando que a ordem aumentou e, portanto, eu tenho que ter cuidado, porque eu vou precisar verificar algo muito importante com relação à minha equação diferencial ordinária. Quem é? É que a cada constante arbitrária eu vou associar uma raiz, tá? Então, aqui eu vou colocar um exemplo aleatório aqui, conforme vocês estão observando aí, tá? E aqui eu vou, então, trabalhar a minha DO de terceira ordem. Eu vou dizer aqui que seria igual a zero. Pronto, tá aí. Só para a gente não se estender muito, esse já é o último exemplo que a gente vai dar na aula de hoje, e aí a gente vai encerrar daqui a pouco. Ok, então aqui, ó, nós temos aqui a nossa equação diferencial ordinária de terceira ordem. Como é que eu escrevo, pessoal? A equação característica, R ao cubo, tá? Vamos lá. R elevado à ordem da derivada, pessoal, da minha equação. Tá bom? Então, a minha raiz vai ficar elevada à ordem da derivada da minha equação. Então, vai ficar R elevado a 3. Menos o quê? R elevado a 2 mais R igual a 0. Ok? Observem que aqui eu posso evidenciar a minha equação, pessoal. Então, vai ficar aqui R ao quadrado menos R mais 1. Percebem? Então, com isso, o que a gente observa? Que aqui a minha equação tem um produto. Então, ou esse é zero, ou essa expressão todinha é zero. Então, o que vai acontecer? Olha qual é a nossa primeira raiz. Vou chamar de R1 igual a zero. Então, pronto. Aqui, pessoal, ó, vou pegar aqui, destacar. Essa é a primeira solução que vai estar associada a uma raiz. Agora, olha só. Isso aqui tem que ser igual a zero, porque ou isso é zero, ou isso é zero. Então, eu tenho uma equação do segundo grau, né? Para que nós possamos, então, resolver. Como é que eu resolvo? Aí, isso não impede de você utilizar o delta, pessoal. Não tem problema não, tá? Se você for usar o delta, lá eu usei, naquele exemplo anterior, eu usei lá as condições que eu acho melhor, soma e produto. Mas eu quero aqui, eu quero usar agora o delta, por exemplo. Então, eu vou colocar b ao quadrado menos 4 vezes AC, ok? E aí, pessoal, é claro que eu tenho que lembrar que aqui os meus coeficientes são o seguinte, ó, menos 1 ao quadrado, né? Então, eu vou levar aqui, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, quem é o A é 1, e quem é o C é 1 também, tá? Aí, olha o que vai acontecer, pessoal. Olha o que está acontecendo aqui. 1 ao quadrado dá 1, menos 4. Ou seja, está dando raízes complexas. E agora? O que vai acontecer? A gente vai poder resolver esse exemplo? Não vai poder resolver agora, pessoal. Porque eu não apresentei para vocês o caso das raízes complexas. Nós não vimos ainda. Então, eu dei de propósito esse exemplo aqui para vocês verem o seguinte, que por enquanto nós não vamos escrever a solução dessa equação, porque nós não sabemos como se proceder nesse segundo caso. Tá ok, pessoal? Então, a gente para nesse exemplo aí, e na próxima aula, a gente vai fazer mais exemplos desse primeiro caso, para poder nós expandirmos para o segundo caso. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer que a solução geral pode fazer parte dos 3 casos simultaneamente, ok? Mas para isso a gente tem que parar e ver a demonstração, como eu fiz aqui, do primeiro caso, que seria o caso de a sua solução admitir apenas raízes reais distintas. E aí não tem como eu escrever, porque, como eu falei, nós precisamos entrar nos próximos casos. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado, um abraço para vocês. E agora vocês vão ficar com os exercícios do Google Forms.